Bom dia, meus amados irmãos, pais, queridos. Que alegria de estar aqui com vocês hoje. E eu vejo que era propósito de Deus eu estar aqui hoje por alguns aspectos, compartilhando dessa palavra. Ontem, já 9 pouquinho da noite, o irmão que viria com a gente hoje me avisou: o carro não tá bom não dá para ir. Aí prontamente mandei mensagem para nossa amada Bill, e ela tentou esquematizar de um lado, não deu, aí providenciou outra forma, e graças a Deus, Xandão pode estar com a gente hoje. Ele estava lá junto na hora lá, e conversei com ele e deu tudo certo para a glória de Deus. E quando eu pensava em trazer uma mensagem para os irmãos com foco direcionado em alguns aspectos do Senhor Jesus, e aí quando eu meditei num texto, vou pedir que você abra por favor em livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 24, meu coração começou a queimar, e o Senhor começou a me dar alguns aspectos aqui no texto, e o Senhor falou: eu quero que você compartilhe isso com os seus irmãos em Maricá. Eu tenho certeza, Senhor. E o Senhor confirmou. E ontem, quando nós chegamos, já 11 horas da noite, aí eu ia olhar alguma coisa num contexto aqui do livro, alguma coisa que eu havia me lembrado. Aí eu fui reler o texto, aí o Senhor me abriu assim, mais pontos assim do texto. Eu falei: meu Deus, então creio que é da vontade do Senhor. Amém? Pai, eu quero te louvar por esse tempo aqui com os meus amados irmãos em Maricá, agradecendo pela oportunidade, Pai, agradecendo porque o Senhor tem um povo aqui, e eu te louvo, Pai, por estar aqui com os meus irmãos. Agradeço, Senhor, porque é uma alegria nós louvarmos ao Teu nome. Amém, Pai. Louvado seja Um dia que muitos rejeitam estar em Ti, na Tua presença, se reunirem. O Teu povo está aqui para louvar o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar da palavra que o Senhor confiou a mim para essa manhã. Eu te peço, Senhor, toma conta do meu ser, domina minha mente, meu coração, meus lábios, meus olhos, minha boca. Guia-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Fala, Senhor, com os meus irmãos enquanto o Senhor fala comigo. Amém. E fala comigo, Senhor, enquanto o Senhor fala para a Tua igreja. Aleluia. Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu me humilho diante da Tua igreja. Eu reconheço a minha total incapacidade, mas eu confio totalmente em Ti, Senhor. Por favor, fala conosco, abra o nosso entendimento, desfaz, Senhor, todo sofisma, Senhor, toda altivez de espírito, Senhor. Quebra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra cumpra em nós aquilo que o Senhor quer. Que nós não resistamos, Senhor, ao Teu Espírito, Senhor. Por favor, que o nosso coração, Senhor, seja o solo fértil para a Tua poderosa semente. Tira de nós toda distração, Senhor, toda desatenção. Que estejamos focados, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. E que toda oposição das trevas seja repreendida na autoridade, que é no nome de Jesus. E somente a Ti, Senhor, seja toda glória, toda honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu pegar o meu amigo aqui, chamado cronômetro, que me ajuda. Tem aquele ventilador para você dar? Por favor. Vai ajudar muito seu irmão. Seu irmão está numa fase, está precisando de vento. Vai ajudar um pouco na respiração. Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versos 14 a 22. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Obrigado. E depois de acabarem
trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Amém. Você pode se assentar, por favor? Quem aqui já ouviu falar do filme, perdoe-me pela pronúncia, Sound of Freedom? Tradução livre, Som da Liberdade. Esse filme, cujo trailer ele já alcançou mais de 5 milhões de visualizações. Só o trailer no YouTube, só o trailer. Eu estava vendo ontem, na estreia dele, ele bateu aí uns bons milhões de espectadores. Apesar disso, um filme não muito divulgado pela mídia. O filme é baseado na história real de Tim Ballard. Tim Ballard é um ex-agente especial do governo americano que deixou seu emprego para ele trabalhar no enfrentamento da exploração e do tráfico sexual infantil. Alguém que se engajou para libertar as crianças da maldade que o mundo tem feito. No filme, Tim Ballard é interpretado por Jim Caviezel, ator que representou Jesus em A Paixão de Cristo, né? Todo mundo se lembra dele. O filme revela uma realidade chocante que vem sendo ignorada. Existe hoje uma grande rede de tráfico infantil global. A mídia busca omitir o problema, inclusive abafando o próprio filme. Mais de 6 milhões de crianças são hoje vítimas das redes internacionais de pedofilia. Uma realidade muito triste e que está tentando ser abafada. Agora, aqui no Brasil ainda não tem previsão de estreia esse filme, mas na América Latina já tem previsão de ser lançado. Agora, certamente, você imagina o coração de uma criança que foi ajudada por Tim Ballard, né? Por esse alguém que foi resgatado da maldade, da exploração sexual, de trabalho, para que pudesse ter uma oportunidade de novidade de vida. Com certeza, essas crianças, elas têm um coração cheio de gratidão por aqueles que o auxiliaram, por aquilo que elas vivenciavam quando eram uma tão tenra idade e agora têm a oportunidade de ter o seu trabalho, de crescerem como crianças, né? Não exploradas, de formarem famílias, se assim desejarem, de viverem a sua vida. Imagina Tim Ballard passando pela situação dele se doar, como ele se doou, ele se entregou. Dizem aí um pouco contando da história dele, estava lendo, de que ele deixou o emprego dele de agente especial do governo americano para se engajar nisso, né? Então, alguém que se doou, fazer algo de tão bom a essas crianças, ele sofrer delas uma desleal ingratidão. Alguém que foi lá, estendeu a mão,
enfrentou adversidade, enfrentou bandidos, uma rede criminosa, e lá resgataram essas crianças, e depois de um tempo, essas crianças demonstraram para ele uma desleal ingratidão. Aqui, a nossa história, desse texto, ela apresenta uma espécie de Timbala, um sacerdote que formou uma equipe de resgate para levar da morte um bebê de 1 ano de idade e conduzi-lo a uma vida digna. Foi o que aconteceu aqui. Após a sua morte, o sacerdote Joiada ele recebeu a ingratidão de Joás, a já adulta criança que ele havia resgatado da maldade no passado. Alguém que se engajou, foi além do seu ofício sacerdotal, mas se engajou com uma equipe para resgatar aquela criança da maldade que estava vindo sobre ela. E anos se passam, a criança já adulta, já um adulto, faz então com ele. Demonstra uma profunda ingratidão. Quando o texto nos diz aqui, no versículo 22, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. E aí, queridos, só para falar um pouco do contexto do livro de 2 Crônicas, os judeus, eles consideram os 2 livros de crônicas um só. Esse é o entendimento deles, conforme a formação original. Na Bíblia hebraica, esses 2 livros fazem parte do grupo de livros chamados Os Escritos e aparecem como os últimos no cânon hebraico. Na nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento, ele não termina nos 2 livros de crônicas. Mas na Bíblia hebraica, os livros de crônicas, para eles são só o livro de crônicas, né? Uma criança chamada assim, eu vou falar, ele aparece como o último, né? na Bíblia deles. É aceito que os 2 livros de crônicas foram escritos por Esdras, que mais do que numa continuação histórica, os teria escrito de forma continuada com o texto do livro que leva o seu nome. E por que muitos creem nisso? Porque quando os últimos versículos de 2 Crônicas, eles são parelhos com os primeiros livros do livro de Esdras. Então muitos entendem que na verdade é uma continuação, né, que Esdras havia escrito. Chamado de Bre Hayamim, que significa palavras dos dias, o registro dos acontecimentos diários, ou seja, um jornal. Então, os 2 livros de crônicas na nossa Bíblia é como se fosse um jornal, contando uma história. E quantos livros, e a característica mais proeminente desse registro, né, desse jornal que temos aqui, é que ele foi escrito sob o ponto de vista espiritual da história. Quando você lê 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, lê 1 e 2 Crônicas, você vê que eles falam de reinos, às vezes reis, que você os encontra em mais de um livro, encontra em reis e encontra em crônicas. Mas você vê que são características distintas que estão sendo abordadas. Por quê? Enquanto os livros de Samuel e a sua sequência histórica, que são os 2 livros de reis, eles registram todo o período da monarquia de Israel sob o ponto de vista nosso, humano, os 2 livros de crônicas registram a mesma história sob o ponto de vista de Deus. Né? E o que acontece? 1 Samuel, a organização do reino de Israel. 2 Samuel, o reinado de Davi. 1 Reis, o reinado de Salomão e a posterior divisão do reino. Reino do Norte e Reino do Sul. 2 Reis fala da história da decadência do reino dividido, como esse reino só foi se deteriorando. Nós vamos ver as maldades dos reis. 1 Crônicas, o reinado de Davi do ponto de vista espiritual. E aqui, 2 Crônicas, uma análise espiritual do reino de Salomão e o reino do sul. É do que se trata aqui, 2 Crônicas, o contexto daquilo que nós estamos lendo. Amém. E aí, dentro desse contexto, irmãos,
Quando nós vamos ao capítulo 22, acompanhe comigo, por favor. Acasias, pai do bebê resgatado, pai de Joás, ele foi um rei ímpio, que fazia o que era mal aos olhos de Deus, que o retribuiu. Veja aqui comigo. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes no arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, guarda esse nome, Atalia, filha de Omri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão, e voltou para curar-se em Israel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Israel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Uma pausa aqui. Lembra quando Elias estava naquele momento difícil, querendo se esconder, caverna, e Deus deu para ele uma missão? Uma das missões que Deus deu para ele foi de ungir Jeú. Continuando aqui. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o rei. Então o pai desse bebê era um ímpio, que vivia segundo o conselho ímpio da sua mãe, para fazer o que era mal. E foi da vontade de Deus que ele sofresse a ruína por consequência do seu pecado. Versículo 10 diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Ou seja, não tem aquela rainha, que eu esqueci o nome dela, o pessoal chama de a louca, foi, né, na história contemporânea. Eu considero que essa aqui, Atalia, a louca, vírgula, endemoniada. Ela mandou matar a família, exterminar a família, inclusive neto. A Atalia era a avó desse bebê, que levantou-se para destruir a descendência real. E dos versos 11 do verso 11 até o versículo 3 do capítulo 23, nós vemos então essa equipe formada pelo nosso timbado da história, né, o nosso, não ex-sacerdote, mas que foi além do seu sacerdócio, Joiada. Ele formou uma equipe com a sua esposa, Jeozabade, tia de Joás, e a babá do menino. Para quê? Para que eles resgatassem o menino, cuidassem dele até os seus 7 anos de idade. Olha o que o texto diz, versículo 11 em diante. Porém, a avó queria matar, louca, endemoniada. Mas, porém, Jeozebeade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs como se querendo assistir filme de ação. Olha a Bíblia, irmão. Né?
tomou a Joás, filho de Acasias, fortando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josebeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jorão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Amazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zique. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Equipe formada, resgataram o menino, cuidaram do menino até o 7º ano. E por que eu falei que até os 7 anos de idade? Porque no versículo 12, o texto diz que esteve com eles 6 anos, certo? Quando nós vamos para o capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Zíbia, de Berseba. Bom, 7 menos 6, 1. Ele tinha 1 aninho de idade, quando a sua avó tentou matá-lo. E ele foi resgatado por Joiada e a equipe que ele formou. Alguém que não teria história, alguém que não teria vida. Foi isso que aconteceu com ele. Amém. Versículo 2. Enquanto Joiada era vivo, Joás servia ao Senhor, o que o texto diz. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. No versículo 3, nós vemos aqui que Joiada providenciou um casamento para Joás. E por quê? Porque ele sabia da promessa de Deus que da linhagem de Davi nasceria o eterno rei. Quando aqui o versículo 3, e tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Quem que providenciou, vamos dizer assim, quem providenciou ali um bom encontro, não sei como é que são as linguagens hoje em dia, né? Mas quem colocou na fita, né, de Joiada, na minha época era isso, né? Quem colocou na fita as meninas, né, as esposas para Joás, foi Joiada. Joiada que apresentou. Ó, isso aqui, ó, servo de Deus, Joás, homem de futuro, veja bem, homem aqui sábio, olha, honra ao Senhor. E por que eu digo isso? Porque quando nós voltando lá para o versículo 3 do capítulo 23, na parte final, parte B, Joiada disse assim para aquela congregação que estava fazendo aliança com o rei na casa de Deus: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. E o que Deus falou a respeito dos filhos de Davi? Que dos filhos de Davi viria aquele que estaria eternamente no reino. Ou seja, Joiada sabia que se Joás, o menininho, tivesse morrido, a promessa de Deus não se cumpriria daquela maneira, porque Deus prometeu que o Cristo viria da linhagem de Davi. O que Deus estava fazendo quando incitou Joiada a ir além do sacerdócio? Deus fez a gestão da história, irmãos, para que Jesus nascesse da linhagem de Davi, frustrando o plano diabólico contra aquelas crianças, contra os filhos, né, do rei e aquela criancinha que tinha 1 ano de idade. E aí, irmãos, nós vemos então, voltando para o nosso texto, o caminho dessa ingratidão. Porque a partir do versículo 17, o que nós vemos aqui? Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Ou seja, eu chego aqui, quando nós damos mais atenção
aos maus conselhos do que o nosso histórico de vida, do que a nossa vida com Deus, do que a nossa caminhada com o Senhor. E por ouvirmos coisas que as pessoas falam lá fora, e só falam lá fora a nós, porque nós damos ouvidos. Os príncipes de Judá vieram até o rei, até Joás, e prostraram-se perante ele. Então, quando às vezes as coisas vêm de fora até nós, e vêm travestidas, né, de algo assim humilde, não tem maldade nisso não, nós muitas vezes baixamos a guarda e damos ouvidos. Começamos a dar ouvidos aos maus conselhos. Versículo 18, na parte A. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. O que acontece muitas vezes? Eu não preciso estar caminhando desse jeito aí, que a Bíblia está dizendo, que eu leio, que eu medito na palavra, que eu aprendo na EBT, que eu ouço nas pregações dos... Não precisa ser assim não. Eu posso... Não tem problema se eu não participar do culto essa semana, na outra. Não tem problema se eu deixar, se eu não me engajar nesse propósito de oração, nesse propósito de jejum. Não tem problema se eu não tenho lido a Bíblia, não tenho acompanhado o plano de leitura. Não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema. Porque você e eu começamos a dar ouvidos a esses conselhos de lá de fora que vêm até nós com uma capa de humildade, se prostrando diante de nós. E quando se prostra diante, é sinal de que aquele que está recebendo a prostração é ele que está no comando. Então você acha que você está no comando. Eu tenho controle. Quando eu quiser, eu paro. Quando eu quiser, vai mudar. Eu estou no controle. Está prostrado diante de mim. Mas é bom seguir esse caminho aqui. A parte B, deixa a casa, lembrando que casa do Senhor é a igreja de Cristo. Amém? A casa de Deus é a reunião dos convertidos a Cristo. Somos nós, a igreja. A parte B. E serviram as imagens do bosque. Aí, nós começamos a projetar imagens daquilo que nós achamos que é o Senhor. Deus vai relevar eu caminhar por esse caminho. Irmão Carlos falou logo no início em relação a isso, né? De não falarmos, Deus vai me perdoar. Né? Então nós projetamos uma imagem de que se eu seguir esse caminho, eu sei que Deus vai me perdoar. Nós projetamos uma expectativa de que, é assim que Jesus é, assim que... Olha, a Bíblia diz isso, mas a maneira como eu enxergo Jesus é diferente. Jesus sentava com todos. Então, se Jesus sentava com todos, Jesus é compassente com o meu pecado. Nós começamos a projetar uma imagem para que a essa imagem nós possamos nos render. E aí, o que nós fazemos? Eles serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Nós começamos a colocar ídolos no nosso coração. Aquele lugar no nosso coração que deve ser, não é que deveria não, tem que ser exclusivo de Jesus, os ídolos tomam conta. Às vezes é a comida, às vezes é a pornografia, a ideologia política, a cultura que nós temos absorvido. Às vezes é o parente, é a família, o marido, a esposa, o filho, é o carro. Tem gente que deixa de participar do culto que está lavando o carro, irmãos. Por exemplo, a casa. Não posso porque eu tenho que cuidar da minha casa. Às vezes o cuidado da casa é mais importante do que o cuidado da família. Ídolo, tua casa é um ídolo para você, ou para mim se eu faço isso. Então nós começamos a projetar imagens daquele que deve receber a nossa devoção e também colocamos ídolos dentro do nosso coração. Um lugar que é exclusivo de Jesus, um lugar que somente Jesus tem que reinar, irmãos. Aleluia. E aí, continuando o texto, a parte D do versículo, vou chamar assim. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre o Judá e Jerusalém. Nós não nos atentamos e quem está ao redor sofre. As atitudes que nós tomamos
acabam gerando consequências na vida daquelas pessoas que nós amamos, que estão próximas a nós. A nossa família, os nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de trabalho que estão sempre ali com a gente, às vezes uma má atitude nossa, porque nós decidimos nos afastar o nosso coração de Deus, dando ouvidos aos maus conselhos, essa atitude nos prejudica, inclusive, no trabalho. Por exemplo, nós passamos a fazer com que as pessoas com quem nós convivemos soframos por isso. Versículo 19. Porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Rejeitamos o confronto. Deus nos chama ao arrependimento e nós resistimos ao Espírito Santo. Deus levanta pessoas, às vezes numa conversa, irmãos. Às vezes no trabalho, você está lá no trabalho, aí a pessoa chega para você, começa a falar, a pessoa nem serve a Jesus. Ela começa a falar um negócio contigo, aí você, peraí, isso aí não é, isso aí é Deus falando. Aí quando você vê, você está sendo exortado pelo ímpio. Sem a pessoa saber, mas é Deus usando para te confrontar. Né? E muitas vezes nós rejeitamos o confronto. É minha esposa que está falando, então não vou dar ouvidos não. Orgulho. O pastor sempre fala a mesma coisa. Orgulho. A gente rejeita o confronto. Minha filha, botei o que botei no mundo, minha filha, orgulho. Fulano, esse irmão, poxa, quase não aparece no culto. Aí no dia que ele chega, Deus resolveu usar ele para me confrontar. Não é possível. Orgulho do nosso coração, rejeitando o confronto da palavra. Na nossa meditação pessoal, Senhor, eu acho que estou lendo o texto errado. A gente ignora o confronto do Senhor na nossa meditação pessoal. Orgulho do nosso coração. Versos 20 a 22, até nós chegarmos ao ápice da ingratidão, irmãos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. A ingratidão. Não podemos fazer da igreja, da caminhada com Cristo, estarmos nesse contexto de servos de Deus, discípulos de Cristo, de igreja, um lugar de ingratidão. É o que Joás fez aqui. Por que eu digo na igreja? Na reunião dos irmãos. Porque onde ele mandou apedrejar, e possivelmente talvez ele também, apedrejou a Zacarias, filho do seu resgatador Joiada. Versículo 21. No pátio da casa do Senhor. Ele não teve nem constrangimento de mandar matar Zacarias no pátio da casa do Senhor. A gente perde a vergonha de carregar o nome de Cristo. E como, batendo no peito que somos discípulos de Cristo, nós somos ingratos. Ingratos àqueles que cuidaram de nós, espiritualmente falando. Ingratos com os irmãos com os quais nós convivemos. Ingratos com Deus. Em última e em primeira instância, ingratos. Ingratidão na casa do Senhor. Nós fazemos da igreja um lugar para a ingratidão. E aí, queridos, quando nós meditamos nessa história, nós vemos que antes, para Joás, a casa de Deus não era um lugar de ingratidão. Mas quando nós vamos ao versículo 22, versos 11 e 12, nós vemos que a casa de Deus
era lugar de refúgio. Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido, onde? Na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Jesus Cristo derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, para resgatar a mim e a você de volta para Deus. Amém. Mas no lugar de nós correspondermos continuamente a essa verdade das Escrituras, a essa verdade do Evangelho, de que sermos inseridos na família de Deus, sermos inseridos na Igreja de Cristo, fazermos parte da casa de Deus, ao invés de ser para nós um lugar de refúgio, um lugar de nós estarmos ali, onde fomos livres da morte, onde fomos acolhidos, torna-se para nós um lugar de ingratidão. É quando nós deixamos de reconhecer em gratidão a grandiosa salvação que nos alcançou, e com ingratidão nós agimos com Deus, irmãos. Com ingratidão. A casa de Deus foi um lugar onde ele foi refugiado. E para ele depois se tornou um lugar de ingratidão. Foi um lugar onde ele cresceu. Foi um lugar onde ele foi recebido. Nós, muitas vezes, um lugar, nesse ambiente da igreja, onde nós somos acolhidos na família de Deus, por Deus e pelos filhos de Deus, nós fazemos desse ambiente onde nós crescemos espiritualmente, onde Deus nos deu um leitinho espiritual, foi nos dando alimento sólido, foi nos dando a mãozinha para nós caminharmos, foi nos ensinando a andar de bicicleta, foi cuidando de nós, foi nos conduzindo, até nosso crescimento. Nós simplesmente chega um momento da vida, porque damos ouvidos aos maus conselhos, que nós somos ingratos. E não reconhecemos mais nas nossas atitudes a tamanha salvação que nos alcançou. E nos esquecemos que fomos refugiados em Cristo do nosso pecado. Esquecemos que fomos resgatados para Deus pelo precioso sangue de Cristo derramado naquela cruz. Antes, a casa de Deus era lugar de novidade de vida. Capítulo 23, dos versos 1 a 11, o texto diz assim: Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeorão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Mazéias, filho de Acaдаías, e a Elisafate, filho de Zique. Estes percorreram Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que havia de fazer. Uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo fará guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo que ordenara ao sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa,
do lado do altar e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. O lugar onde ele foi aclamado rei, onde? Na casa de Deus. É claro que você não tem que arrogar para si, eu quero ser aclamado rei. Não, não é isso. Mas é um lugar de novidade de vida. Amém. Lugar onde, por meio do ensino da palavra, do agir do Espírito na sua vida, a sua vida foi transformada. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra quem você era antes de Jesus e lembra quem você é hoje em Cristo. Lembra a transformação de Deus na sua vida. Lembra como o Espírito Santo agiu em você, foi te podando, te moldando, te fazendo de verdade, te gerando uma nova criatura. E muitas vezes nós, a vida com Deus, a vida cristã, a caminhada com Cristo, ao invés de nós ser esse lugar de novidade de vida, se torna um lugar de gratidão. Nós esquecemos que fomos transformados por Deus, acolhidos na família de Deus, feitos filhos de Deus. Outra verdade aqui, versos 10 e 11, mais uma vez. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa, em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Antes, a casa de Deus era lugar de palavra, da palavra de Deus. Antes, você se dedicava à palavra. Hoje, talvez, você não se importe tanto assim com o que a Bíblia diz. Antes, para você, o testemunho aqui do texto, a palavra de Deus, tinha uma importância tremenda. Hoje, talvez, não bem assim. Antes, você se importava em deixar a palavra de Deus te lavar. Hoje, você talvez queira a distância dela, porque ela te ofende. Onde já se viu? Onde já se viu um negócio desse? Onde Deus estava com a cabeça quando mandou escrever isso? Eu já ouvi isso, irmãos. Difícil. Outra verdade é que antes a casa de Deus era lugar de vitória nas batalhas, versos 12 a 15. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Atalia, a avó dele, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque disseram o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi de caminho da entrada da porta dos cavalos, a casa do rei, e ali mataram. Joás teve vitória contra a sua inimiga, que era sua avó, que o odiava, e tentou o matar. E nós muitas vezes, na caminhada com Deus, nós temos as vitórias contra os nossos inimigos. Nós vencemos a nossa carne, nós vencemos esse sistema do mundo em muitos aspectos e não nos moldamos a ele. E temos vitórias contra o império das trevas. Só que nós nos esquecemos das vitórias que nós fomos alcançando ao longo da nossa caminhada com Deus, irmãos. E esse lugar, que deveria ser um lugar de memorial das vitórias já conquistadas e da continuidade da batalha para as vitórias que ainda conquistaremos no Senhor, de crescermos espiritualmente, de abandonarmos práticas, de fazermos a vontade de Deus, torna-se para nós um lugar de ingratidão. Você esquece a tua história com Deus. Eu, às vezes, algumas circunstâncias, meu Deus, como eu posso fazer um negócio desse? Pensar isso, falar isso, e aquilo que Deus me fez viver até aqui, as vitórias que Ele foi me fazendo alcançar. E eu não estou falando de vitória das coisas desse mundo, estou falando das vitórias espirituais.
Nós muitas vezes nos esquecemos, irmãos, e fazemos disso um lugar de ingratidão. Uma outra verdade aqui que eu encontro também é que antes a casa de Deus era lugar de aliança com Deus e com nossos irmãos. Versos 16 a 18. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Não foi uma aliança só do rei com Joiada, mas foi com o povo. Para quê? Para que eles fossem de verdade servos de Deus. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Ou seja, um culto bíblico apresentado com prazer e sem novidades, né? Como Davi tinha mandado. E nesse lugar, nesse ambiente de aliança com Deus, de aliança com os irmãos, para nós, às vezes, nossa atitude, estou nem aí, é um lugar de ingratidão. Uma outra verdade, versos 19 a 21, é que antes a casa de Deus era lugar de alegria, agora a gente anda com tristeza muitas vezes. E pôs com lamento, com peso, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Por você e eu vivermos as vitórias que vivemos no Senhor, deveríamos, isso para nós, ser motivo de alegria. Deveria ser motivo de alegria nós termos sido alcançados por essa grandiosa salvação. Mas nós, muitas vezes, parece que a nossa oração é arrastada, a nossa meditação bíblica é arrastada, a nossa participação no culto é arrastada, a nossa forma de louvar o Senhor é arrastada, nossa atenção no momento da palavra é arrastada. E, sei lá, irmãos, às vezes eu me pergunto se nós somos de Cristo. Porque muitas vezes nós reagimos assim, irmãos. Eu estou me incluindo. Às vezes eu ajo assim, irmãos. E estou sendo ingrato com o Senhor. Quando, na verdade, ter sido alcançado por Ele estava sendo motivo de alegria. Temos tristezas? Temos. Mas as coisas de Deus precisam trazer a nós alegria, prazer. Amém. E muitas vezes nós não agimos assim. Torna-se um lugar de ingratidão. Uma outra verdade, no capítulo 24, versos 1 a 4. Antes, a casa de Deus era lugar de uma família edificada. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás. É interessante que somente aqui o Espírito Santo inspirou o escritor a registrar o nome da mãe, para dizer da família e depois para dizer a continuidade da família dele. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias, do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Agora presta atenção no detalhe do texto. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Irmãos, eu não vejo aqui como questão da prioridade em si, mas eu vejo aqui Deus nos mostrando que para que a casa de Deus ela seja renovada, ela seja edificada, construída, primeiro a nossa família precisa estar edificada. Amém. O texto fala aqui, e depois disso o quê? Que ele formou família. Não é questão da prioridade em si, eu enxergo aqui, mas eu enxergo que ele, um rei, sem família, talvez ele não tivesse essa disposição de renovar a casa do Senhor como ele fez. E nós, muitas vezes, antes, para nós, aqui,
aqui que eu falo no ambiente dos irmãos, era o lugar da família estar edificada. Hoje não, irmãos. Parece que o familiar para nós, muitas vezes, atitudes que nós tomamos como servos de Deus tornam peso. Antes, coisas que não aconteciam no nosso casamento, hoje nós permitimos acontecer. Hoje, a forma como nós lidávamos com os nossos pais, nós temos a audácia de fazer hoje em dia. Antes, a maneira como nós criávamos, formávamos, educávamos os filhos era de uma maneira. E agora para nós tanto faz. Antes, para nós, o nosso desejo, o nosso anseio é ver a nossa família unida entre si, mas unida a Cristo em primeiro lugar, para a glória de Deus. Uma família edificada, firmada no Senhor. E hoje para nós, tanto faz. O lugar de família edificada é o lugar de ingratidão, irmãos. O versículo 4, Antes, a casa de Deus era lugar de comprometimento. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Resolveu. Ele se comprometeu. Ele decidiu. Ele tomou uma disposição de: eu assumo um compromisso com a casa de Deus e o meu Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o compromisso que nós tínhamos antes ficou para lá. Antes, o lugar que era o lugar de comprometimento de cada um de nós se torna um lugar de ingratidão. Antes nós éramos engajados nas coisas de Deus, na obra de Deus. Hoje, muitas vezes, não estamos nem aí, irmãos. Antes, a casa de Deus era lugar de generosidade. Versos 5 a 11. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e o puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram. Você veja, alegria e levar a oferta. E o lançaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntavam dinheiro em abundância. Lugar de generosidade. Generosidade. Irmãos, vocês sabem, nosso ministério, nossos cultos não tem momento do ofertório, não paramos momento para isso. Mas você sabe muito bem o local onde estaria a caixa para você contribuir, para você colocar, você e eu depositarmos a nossa generosidade. Nós sabemos disso, irmãos. Mas antes, o que para nós era uma alegria, um prazer de nós sermos generosos na casa de Deus, hoje em dia, nós priorizamos fazer um lanche, eu falo o nome aqui, de qualquer rede dessa de fast food, ou fazer um pedido, ou comprar o 100º calçado para nós. Não é o meu caso, né? Mas muitas pessoas fazem o 100º calçado, a roupa tal, não sei o quê, que não precisa. Mas não, irmãos, me perdoa, pastor. Nós não tomamos vergonha na cara, irmãos, de sermos generosos na obra de Deus. O lugar da generosidade se tornou o lugar da ingratidão. Nós esquecemos se temos salário, se temos provisão, se fizemos uma venda, prestamos um serviço. Foi Deus que nos deu a força, a capacidade, a sabedoria para fazer aquilo. O mínimo que nós podemos fazer é sermos generosos, irmãos. É o mínimo. É o mínimo.
E o lugar da generosidade se torna um lugar de ingratidão, irmãos. Lugar de ingratidão. Antes, a casa de Deus era lugar de trabalho. Versos 12 a 14. O que o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor. E contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos e restauraram a casa de Deus no seu estado, sem novidade, mas fazer aquilo que tem que ser feito. E a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar, e oferecer colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Trabalho. Trabalho. Antes, a casa de Deus para nós era um lugar de trabalho, e hoje em dia, lugar de ingratidão. Repara que, talvez, ou muitas vezes, antes você tinha uma disposição de fazer, de trabalhar na obra de Deus. E talvez hoje em dia você já, isso aqui eu não quero fazer mais não sei o quê. Por quê? Por que será? Não foi para isso que Deus me chamou? Sei lá. Cada um pense conforme o Espírito Santo fala ao seu coração. Antes, a casa de Deus, penúltimo lugar, era um lugar de entrega. Parte B do versículo 14. E continuamente, não era de vez em quando, irmãos, sacrificaram holocaustos. Holocausto era aquele sacrifício que você queimava totalmente ali a oferta. Queima total, uma entrega. Sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Antes, a vida com Deus era um lugar de entrega. E hoje, lugar de ingratidão. Antes, último lugar, a casa de Deus era um lugar de exemplo e de modelagem. E hoje? E envelheceu, versículos 14 a 16. 14b ao 16. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Antes, na casa de Deus, você se preocupava em ser exemplo, independente da função que exerce. Você sabia que aquele irmão, ao olhar para você, aquilo ia trazer um ânimo para aquele irmão perseverar. Hoje em dia você não se importa, não. Antes, você se importava em olhar para os bons exemplos dos nossos irmãos e queria modelar aquilo. Puxa, eu quero fazer aquilo de bom que meu irmão está fazendo. E hoje nós modelamos muitas vezes aquilo que está lá fora. Por quê? Porque a casa de Deus se tornou um lugar de ingratidão, irmãos. Como então, se nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus, amém. Como então vencer a ingratidão? Versículo 19 a 21. Porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus investiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Como? Acolhendo o confronto da palavra de Deus, que amorosamente quer nos reconduzir de volta a Deus. Amém. Glória a Deus. Recebendo a palavra de Deus, irmãos. Não fingindo que não está nada acontecendo, mas recebendo a palavra do Senhor. E é interessante, Colossenses no capítulo 3, algo que a Bíblia, concluindo finalmente, como diz o nosso pastor,
A palavra, versículo 16, capítulo 3 de Colossenses. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou seja, muito da palavra, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Como você e eu vencemos a gratidão? Centralizando a nossa vida, centralizando Cristo na nossa vida, colocando Amém. Jesus no centro. Quando nós fazemos isso? Quando nós nos enchemos da palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, eu te louvo pela oportunidade da tua palavra. Sela essas verdades no nosso coração. Que a minha incapacidade, Pai, não seja impedimento. Eu sei que não é impedimento para o agir do teu Espírito. Mas eu te peço, Senhor, traz aplicação prática para cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Transforma-nos conforme a tua vontade. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus, Senhor. A ti seja somente toda a glória para sempre. Amém. Amém.